informação que eu trago para vocês é: Luiz Inácio Lula da Silva não vai abrir mão de refazer a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Sim, quando isso vai acontecer, o Planalto ainda não decidiu e Lula não sinalizou. Mas ele não deixará de apresentar um outro nome ao Senado Federal. Daniela, necessariamente precisa ser um outro nome? Não. Há uma ala que, inclusive, defende que Lula recoloque Jorge Messias como indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Mas também, como Sakamoto escreveu, e a gente vai detalhar já já a coluna dele, tem um grupo que diz, olha, constranja ao máximo. Indique uma mulher negra de reputação impecável e coloque o Senado Federal para dizer não mais uma vez a uma indicação desse calibre. O que a gente consegue entender de tudo isso, e aí, Messias, eu jogo para você pedindo humildemente sua colaboração aqui para essa apuração que a gente abre o All News, é que o caldo entornou geral. O que o Lula está dizendo, basicamente, quando sinaliza com clareza aqui para nossa audiência que não vai abrir mão de refazer a indicação para o Supremo Tribunal Federal, é que ele vai dobrar a aposta. E o Alcolumbre também está sinalizando na mesma linha. Bom, pode mandar. Eu só olho isso aí depois da eleição. Foi o que ele acertou com a oposição ainda ontem. Olha, tá aí um feito de Lula que ele não vai poder definir como nunca antes na história desse país. A derrota acachapante da indicação que o presidente fez para o Supremo Tribunal Federal já aconteceu antes na história desse país, só que lá atrás, lá em 1894, numa realidade completamente diferente, no governo de Floriano Peixoto, desde que o Brasil elegeu o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, nunca um presidente passou por uma derrota dessa. Se fosse nos Estados Unidos, teria registros, mas no Brasil é barra pesada, ainda mais para alguém com o histórico de Lula, que emplacou 11 ministros no Supremo durante os 3 governos dele. E tem 4 nomes lá no Supremo: Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Queria que o Jorge Messias fosse o 5º, não deu. E interrompendo até um ciclo monótono, né? Porque até agora todas as vagas que se abriram de Prudente de Moraes para cá foram ocupadas pelo primeiro nome que os presidentes indicaram. Alguns presidentes que ficaram muito tempo no poder indicaram muitos nomes. Getúlio Vargas ficou quase 19 anos na presidência, em 2 passagens, emplacou 21 nomes, é o recordista. Na outra ponta estão aqueles que ficaram pouco tempo na presidência, só indicaram um ministro. Jânio Quadros, por exemplo, Michel Temer. No caso de Temer pode ter sido um, mas esse um é Alexandre de Moraes. O desafio de Lula agora é achar, ver se encontra uma alternativa. E conversando, esse dado é interessante, com o ministro do Supremo dias antes, o próprio Messias ouviu uma frase que definiu o risco que ele corria. Disse o ministro assim: sabe aquela história, Messias, da pessoa certa na hora certa? Pelo menos por enquanto, você é a pessoa certa, mas pode ser vítima da hora errada. E ele foi vítima da hora errada, sim. O currículo dele não foi problema, não estava na mesa, ninguém no Senado estava preocupado com a faculdade que ele estudou, ninguém estava nem aí para o teor das respostas que ele deu. Aliás, ele foi bem na sabatina, fez a lição de casa nas semanas anteriores, pediu a bênção aos senadores, foi de gabinete em gabinete, mesmo aqueles que ele achava, tinha certeza que iam fritá-lo, mas a sentença estava dada. O problema é o ambiente político tenso, a incapacidade do governo e do presidente Lula em dobrar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Messias acabou pagando uma conta que não é dele, pessoal, mas ele acabou sendo personagem desse desastre político. De um jeito ou de outro, ele entrou para a história. Primeiro como Bessias, né? O enviado por Dilma para levar uma nomeação de Lula que nunca aconteceu, e agora como Messias mesmo, o primeiro candidato derrotado depois de 132 anos. Companheiro Xandão, que carinha de ovo podre é essa? É que estou preocupado, presidente. E desde quando que o companheiro se preocupa? Geralmente o companheiro que é preocupação. É o Master. Ué, o que tem? Minha esposa está furiosa por causa do caso do Master. Fala pra ela ficar calma, companheiro Xandão. A gente estamos conversando com o Trump. O Master e o Visa vão voltar. Ela vai poder comprar na Renner. Quê? Não é isso. Eu tô falando do banco. Eu sei, companheiro Xandão. Tava fingindo demência. Estão fazendo insinuações antidemocráticas só porque minha mulher tem contrato com o Banco Master, é mole? É uma relação de prestação de serviço como outra qualquer. Que mal lhe pergunto, companheiro. O contrato é de quanto? Uns honoráriozinhos simbólicos. Coisa modesta, tipo 100 milhões, um negócio assim, nada demais. Nossa, uma bagatela. Jura que tô implicando? Pra você ver. Ué, faz o que tu sempre faz, companheiro Xandão. Prende todo mundo por fake news, ué. Eu não posso, aí vai parecer que eu tô acusando golpe. Companheiro Xandão, vai mais cedo pra casa hoje, vai. Esfria careca. Amanhã o companheiro vai ver que o problema nem é tão grande assim. Pra casa nada, vou prender uns bolsonaristas pra me distrair. Foi. Companheiro Toffoli, que cara de inimigo do inimigo é essa? É o Master. O Master Fist quebrou, companheiro Toffoli. Não dá mais pra jogar Lex Kid, Tô falando do Banco Master, não finge demência, companheiro Lula. O companheiro me conhece melhor que o companheiro Xandão. Estão dizendo por aí que eu tô blindando o banco, acredita nisso? E por que tô falando uma absurdidade dessa, companheiro Toffoli? Só porque saiu na imprensa que eu tava num voo com o advogado ligado ao Master, e depois eu botei sigilo no processo, achou que tem alguma coisa a ver, é mole? Mas esse povo não respeita nem coincidência, companheiro Toffoli. Eu só tava indo ver o jogo do Palmeiras, eu só falei sobre o Verdão com ele, companheiro Lula, não sobre verdinhas, como os canalhas estão insinuando. Mas também não dava pra evitar, companheiro Toffoli. Chamar Bolsonaro de genocida é crime?
Se ele não for, e ele foi condenado por genocídio? Não. Ele tem alguma condenação por genocídio? Não tá, tem. porque eu já ouvi várias pessoas falando, inclusive nesta bancada, que Bolsonaro é genocida. Ele foi responsável, sim, indiretamente. Não pode chamar Lula de ladrão, mas Bolsonaro Aí Lula é não foi genocida, responsável pode. indiretamente pelo E mensalão, pelo Bolsonaro petrolão. nunca foi condenado nem processado, sequer processado por genocídio. Agora, eu acho, sinceramente, que o STF tem que também fazer autocríticas. Ontem foi utilizado muito, você acompanhou a sabatina, o termo autocontenção. Está mais do que na hora de voltarmos a debater uma reforma do judiciário. Mas eu também sou o primeiro a dizer que existe a prerrogativa do impeachment de ministros e essa prerrogativa é una e exclusiva do Senado. E ocorrendo desvio de conduta, é óbvio que o Senado, sempre que for provocado, diante de desvio de conduta, deve atuar. Senador, eu perguntei para o senhor... Walter, quer fazer pergunta antes? Claro. Você decide, ou eu ou você. Só que o Lula decidiu não seguir o combinado. O sistema não confia em si o tempo inteiro. Né? E o Lula falou, não, peraí, eu prefiro ter um cara fiel no STF, porque a STF é a posição mais importante do país. E decidiu não recompensar o Rodrigo Pacheco pelos serviços prestados. E foi aí que ele decidiu indicar o Bessias no lugar. Com isso, houve uma divisão no regime. Duas alas. De um lado, o governo Lula defendendo a nomeação e a aprovação do Bessias, e do outro, Alcolumbre, Alexandre e Flávio Dino defendendo uma vingança até pelo fato do Pacheco ter sido preterido. Eles queriam, em outras palavras, mostrar a Lula quem é que manda no regime. Quem são os supremos? Quem é o poder supremo do Brasil? E isso piorou ainda mais quando o Pacheco, a quem teria restado ser o candidato do Lula ao governo de Minas Gerais, se mostrou, graças a vocês de casa, absolutamente inviável eleitoralmente. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, se encontrou com Jorge Messias. E eu dedico esse vídeo a você, que brigou com seu cunhado, que brigou com seu vizinho, que desfez a amizade de 20 anos, porque achou na sua cabeça que o PL do Bolsonaro e o PT do Lula são coisas inimigas. Dedico a você que brigou com a sua família por causa de política. Olha, eu realmente não sei dizer a vocês, me comprometo a averiguar se essa música é do momento original, se os corações são do momento original ou se foram colocados depois. Eu vou averiguar, trarei a resposta a vocês. O deputado Sóstenes Cavalcante disse que essa proximidade dos dois é porque são irmãos da igreja. Eu frequento a igreja desde que eu estava na barriga da minha mãe e eu não ouso dizer a vocês o que aconteceria se eu aparecesse em público tendo uma interação como essa que a gente viu com o irmão da minha igreja que não fosse meu marido. Ele é homem, ele é homem, tá certo. Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo, é covarde. Pode puxar no canto pra falar uma coisa, pra ter uma defesa dessa, né? O seu comandante vem aqui, ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é? Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, seu chefe, ali. Seu não é meu comandante, eu tenho chefe, eu comandante. Ele eu for pra guerra. Vem pra cá, É sinal da situação em que o exército está maravilhoso, está tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo. Está tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante. Trouxa, você segue o Alexandre de Moraes que manda nele, não. É o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só. Comprovado. Alexandre de Moraes manda no chefe das Forças Armadas. Nada completo vídeo, absurdo. Não, até porque eu estava de saída, fui aqui confrontado pelo general Emílio, que é chefe da Assessoria Parlamentar do Exército. Tá tudo registrado, só queria fazer menção aqui que numa postura completamente desequilibrada para alguém que é de alta patente do Exército, além de confrontar um parlamentar que veio aqui falar como deve sobre sua opinião, ele, pelo menos nesse sentido, me deu uma alegria. Concordou com seu silêncio de que Alexandre de Moraes manda no comandante do Exército e demonstrou mais uma vez a frouxidão daqueles que estão na liderança do Exército, que hoje deveria ser um orgulho para o país, mas lamentavelmente está batendo continência para um bandido. As gravações estão aí e eu vou deixar para Vossa Excelência avaliar, inclusive, a pertinência da continuidade de uma assessoria parlamentar que chega a esse absurdo de, durante uma reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, buscar confrontar parlamentares por suas opiniões feitas aqui e de uma forma grosseira, completamente incompatível com o rigor que se espera de um membro do Exército Nacional. Coronel Emílio, o senhor também, ou general, envergonha o Exército Nacional. Obrigado, senhor presidente.